Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando um pouco para o lado das humanidades, da filosofia, da sociologia, da antropologia, da investigação histórica e quase todas essas sempre trazendo pela questão ensaística, pelo ensaio. Vários autores que eu trouxe para comentar diversos temas nesse canal estão sob o jugo do ensaio. Alguns acadêmicos, outros literários, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse autor aqui, que já falei em vários vídeos do canal, Miguel de Unamuno, que escreveu Como se faz uma novela. Miguel de Unamuno, nascido em 29 de setembro de 1864 e falecido em 31 de dezembro de 1936, praticamente na virada do primeiro ano para o segundo ano da Guerra Civil Espanhola, por conta daquele episódio do 12 de outubro, Dia de la Raza, né? Dia da Hispanidade, que ele enfrentou o general Millán Astray numa conferência que teve, né? O Miguel de Unamuno, um sujeito muito controverso, que transcendeu todos os gêneros literários. Já vamos falar da sua característica literária. Bom, mas antes de continuar, gostaria de dizer que esse canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o Brasil no sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles. E se vocês falarem que encontraram, caso surja algum interesse, a página do Só Pepitas através do canal da Vivega, desse canal, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, as idas aos teatros, ao cinema, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais. O conhecimento a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, também vou deixar na descrição desse vídeo o meu blog, que é o pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros para baixar. Eles estão em PDF, né? Os livros que eu escrevi para vocês baixarem. Então eu peço encarecidamente, leia os livros, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dos livros, né? Tem o livro que eu falo, que se chama Uma História dos Movimentos Nacionalistas, que eu conto a história dos movimentos nacionalistas do século XX. O Bellum, a guerra como atividade humana, que eu me inspirei muito no Clausewitz e no John Keegan para escrever sobre a guerra na atividade humana, inclusive a guerra pré-histórica, né, pré-societal dos primitivos também. Minha trilogia de aventura, de ficção do Donos Bueno, as aventuras do Donos Bueno, e claro, também minha magnum opus, Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie, onde eu faço um aparato das culturas punk e skinhead no Brasil, né? Também tem o Hispanidade para o Mundo Lusófono, do século XXI, onde eu defendo a hispanidade para o mundo português, o mundo lusófono do século XXI. Então, vale a pena, com certeza vocês vão gostar de algum desses temas, e deixa aqui nos comentários depois o feedback, que é muito importante, a crítica de vocês para a minha construção enquanto autor também, né? Bom, vamos falar do livro de hoje então, Como se faz uma novela, do Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, ele pertenceu àquela generação de 1898, a geração de 98, que era uma geração pessimista, que pensou a Espanha como problema, porque 1898 é o final da Guerra Hispano-Americana e a Espanha perde as suas últimas colônias ultramarinas para os Estados Unidos. A Espanha perdeu essa guerra e perdeu as suas últimas colônias para os Estados Unidos, que era principalmente as colônias de Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas. Então o Império Espanhol colapsou a partir de então. E isso gerou vários problemas internos na Espanha, desde um pessimismo muito grande, das pessoas pensarem a Espanha como um problema, tentarem tirar a Espanha da Idade Média, que era um país atrasado se comparado ao centro do capitalismo, como Inglaterra, França, Alemanha,
Então eles pensavam em tirar a Espanha de um obscurantismo, que era um país que ainda tinha analfabetos, era um país de iletrados, e também, em contrapartida, um país que começou a ter os seus particularismos, os seus separatismos. O Ortega y Gasset vai escrever sobre a Espanha invertebrada, que era a característica dessa Espanha que tinha problemas de separatismos, principalmente o basco e o catalão. E o Miguel de Unamuno, ele era basco, e ele tem aquela famosa frase: sou basco, portanto sou duplamente espanhol, doblemente espanhol, né? E ele foi acusado por ser um grande escritor na língua castelhana, na língua espanhola. Ele foi um grande, embora ele falasse basco também, naturalmente, mas ele foi acusado pelo Sabino Arana, principalmente. Esse Sabino Arana é um nacionalista basco, de ser espanholista. Então ele chamava o Unamuno de espanholista, né? E ele não foi muito bem quisto pelos independentistas bascos, né? Outro basco notório foi o Pío Baroja. Eu tenho alguns vídeos falando do Pío Baroja aqui no canal. Tem um sobre o livro dele, A Árvore da Ciência, né? Um livro muito bom. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem esse comentário que eu faço, essa resenha que eu faço da Árvore da Ciência, né? E o Pío Baroja, que foi aquele que também registrou muito do folclore basco. Ele tinha um descendente também chamado Baroja, que foi um antropólogo, e ele também, esse antropólogo, ele, que era parente do Pío Baroja, ele registrou muito o folclore basco, né? O folclore basco, das bruxas e tudo mais, dos demônios. Tem todo aquele folclore do Calderón, né? Del Diablo, El Tenedor del Diablo, todo aquele folclore que parece muito meio céltico, né? Meio do norte da Europa, que é uma cultura à parte, diferente do restante da Espanha, que tem uma influência muito grande romana e moura, principalmente, né? E visigótica também, em menor grau, né? Bom, o Miguel de Unamuno, então, em 1905 ele publicou A Vida de Dom Quixote e Sancho, que eu tenho um vídeo falando também da vida de Dom Quixote e Sancho, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir. Mas o que vale a gente lembrar para esse livro do Como se faz uma novela é que esse livro foi escrito no exílio, porque ele foi exilado na época da ditadura do Miguel Primo de Rivera. O ditador Miguel Primo de Rivera exilou o Miguel de Unamuno nas Ilhas Canárias, e ele teceu várias críticas, ele tece várias críticas nesse texto aqui, do Como se faz uma novela, ao Miguel Primo de Rivera, o ditador Miguel Primo de Rivera, e que a ditadura vai ser durante a década de 20 na Espanha, e também ao rei Alfonso XIII. Ele criticou muito, então, e ele foi influenciado em certo momento pelo positivismo, né? E o socialismo, mas num período muito breve de sua vida. Depois ele vai ser um grande defensor do cristianismo também, quando ele escreve a agonia do cristianismo. Também tem do sentimento trágico da vida, mas ele foi muito bem quisto pelos católicos e cristãos, mas não necessariamente ele foi um cristão de fato. No sentido, ele foi mais um... Ele era cristão, obviamente, mas ele no sentido de propagador das ideias e difusor das ideias cristãs, não era esse intuito dele. Tanto que naquele livro dele, San Manuel Bueno, Mártir, é a história de um padre que é cético, né? E é muito curiosa essa história. Vou deixar na descrição desse vídeo também uma resenha que eu tenho sobre esse livro, San Manuel Mártir Bueno, né? Bom, o Miguel de Unamuno, ele era de Bilbao, natural de Bilbao mesmo, né? Da capital da Biscaia, né? Do País Basco mesmo, da Euskadi, né? Bom, e ele vai para Fuerteventura, então, exilado na época do general Miguel Primo de Rivera, que era o ditador da Espanha, e depois o Alfonso XIII, que ele teceu muitas críticas, vai abdicar, e aí vem a Segunda República Espanhola, em 1931. Mas durante a década de 20, o rei Alfonso XIII ainda era o rei vigente, né? Ele vai para Fuerteventura, nas Ilhas Canárias, mas ele fica muito pouco lá, e depois ele parte para Paris. E ele escreve esse livro, Como se faz uma novela, no intuito de
publicar numa revista francesa. E ele, em 1925, quando ele está em Paris, ele publica sobre os cuidados do Jean Cassou. Jean Cassou, um escritor francês, amigo do Unamuno, vai receber os originais. Em 1927, ele vai para Hendaia, que é na fronteira da França com a Espanha, onde o Franco se encontrou com o Hitler, né? Aquele famoso encontro de 1940 em Hendaia, né? Ficou famosa essa cidade por esse encontro. E ele fica basicamente na fronteira entre o País Basco e a França, o Miguel de Unamuno, né? E ele decide publicar, então, em 1927, esse livro, Como se faz uma novela, em Buenos Aires, na Argentina. Só que o problema é que ele perdeu o original, ele não tinha o manuscrito original. Então o que ele teve que fazer? Ele pegou o manuscrito em francês, que o Jean Cassou publicou na década de 20, 1925, e ele traduziu e acrescentou várias notas, tanto que esse texto que eu tenho é o texto atualizado, ele é o texto ampliado do Como se faz uma novela. E ele coloca muitos comentários e adendos e amplia o texto colocando muitas coisas entre colchetes. Então o texto tem várias coisas entre colchetes que são os acréscimos que o Unamuno fez no texto. Mas se enganam aqueles que pensam que ele fez um livro que ensina a escrever uma novela. Já vou falando que novela em espanhol é livro, é romance. Tem tanto em inglês também, é novel, porque pra gente novela é diferente de romance. Só que em francês esse livro, o nome desse livro é Como se escreve um romance. E talvez para o mundo lusófono, para o mundo português, a tradução mais fiel seria Como se faz um romance também. Mas foi traduzido como se faz uma novela, porque em espanhol novela é romance, assim como em inglês é novel também, né? Bom, e ele não faz um livro de explicando como se faz uma novela. Ele fala até de como se faz uma novela num sentido que se faz uma novela fazendo, assim como na vida se vive a vida vivendo. Então simplesmente não tem uma fórmula exata de como se faz um romance ou uma novela. E ele vai falar também nesse livro, que eu achei muito curioso, que todo autor que lança um alter ego ou um personagem, todo personagem é uma espécie de autobiografia do autor. O autor sempre empresta sua identidade para o personagem, mas às vezes também pode ser outras identidades fundidas no personagem também, que não necessariamente é a identidade do autor 100% fiel. Ele pode ter um alter ego. O Fernando Pessoa tinha os seus heterônimos, né? E é muito curioso isso. E esse livro aqui, ele faz uma espécie de mini novela para explicar, ensinando como se faz uma novela. Mas ele não descreve o passo a passo, mas ele está embutido todo esse conceito nesse pequeno livro. E a história é uma história de um personagem que encontra um livro nas margens do Sena, do rio Sena, em Paris, e ele começa a ler esse livro. Só que se ele terminar de ler esse livro, ele vai morrer. Então fica essa ideia dele querer saber o final da história, mas ao mesmo tempo ele não quer morrer. Então fica esse jogo dualista nele, ao mesmo tempo que ele quer concluir a história, ele também não quer morrer. E eu separei para ler para vocês aqui o nome do personagem, que é muito curioso. Teria que inventar, primeiro, um personagem central que seria, naturalmente, eu mesmo. E a esse personagem começaria por dar um nome. Aí ele fala do nome que ele deu para o personagem. Chamaria-lhe O Jugo de la Raça. U é a inicial de meu sobrenome, Unamuno. Jugo, o primeiro de meu avô materno. E o do velho caseiro Galdacano, em Vizcaya, de onde procedia. Larraz é o nome basco também, como Lara, Larea, Larazabal, Ralamendi, Laraburu e Laraça, para fazer um jogo de palavras. Gosto conceptista, mesmo que Laraça signifique pasto, e jugo, não sei bem porquê, mas não é o espanhol jugo, né? Então ele fala, é o jugo de la raça, né? É o nome do personagem,
que ele faz um trocadilho com as palavras e tudo mais. E esse trocadilho também vários autores já fizeram até em pseudônimos. Eu lembro do Glauco Matoso, do qual eu inspirei muito para escrever meu livro Cadernos Brancos, que ele teve glaucoma, ele ficou cego, e aí ele colocou o nome de glaucomatoso, glaucomatoso, né? Por conta do glaucoma que fez ele ficar cego, né? Bom, somente em 1950, na década de 1950, é que esse livro é publicado na Espanha. Só que ele foi censurado pela ditadura franquista e removeram as críticas que ele faz ao general Miguel Primo de Rivera e o rei Alfonso XIII. E somente em 2005 esse livro vai ser reeditado na Espanha com as passagens completas, com as críticas que ele faz ao Miguel Primo de Rivera e ao Alfonso XIII, né? Bom, uma coisa curiosa do Miguel de Unamuno é que ele viu a última guerra carlista. Tiveram 3 guerras carlistas. As guerras carlistas eram dos favoráveis à monarquia da linhagem dos Carlos contra a linhagem de Isabel II, dos Bourbons. E ele vai falar do Carlos VII. O Carlos VII seria o rei pelo qual os carlistas lutavam a favor. E o rei Alfonso XIII era da linhagem liberal, da linhagem da Isabel. Então ele tece críticas também. E ele viveu essa terceira guerra carlista, que aconteceu sobretudo em Pamplona e no País Basco, em Navarra e no País Basco. O movimento carlista é forte em Navarra. Eles têm a Cruz de Borgonha, né, que vem dos Borgonhas dos Habsburgos, né, da Cruz de Borgonha dos Habsburgos, que é a linhagem do Carlos I, que era o primeiro da Espanha e quinto da Alemanha, e do Felipe II, terceiro e Felipe IV, né, essa linhagem que eles falam que é a verdadeira linhagem da monarquia espanhola, né. E ele escreveu um livro chamado Paz em la Guerra, né, Paz em la Guerra, que foi muito famoso esse livro, muito por conta da sua experiência na Terceira Guerra Carlista, que ele viu a Terceira Guerra Carlista, né? E eu até separei para vocês aqui o desfecho da história. O autor, o personagem do livro, que encontra o livro às margens do Sena, ele não quer terminar o livro porque ele não quer morrer. E aí ele fala: Deus não é capaz de ironia. E o amor é uma coisa demasiado santa. É demasiadamente a coisa mais pura de nossa natureza para que não nos venha dele de Deus, né? Assim, pois, ou negar a Deus, o que é absurdo, ou crer na imortalidade. Assim escrevia de Londres a sua mãe, o agônico Mazzini, maravilhoso agonista, em 26 de junho de 1839. 33 anos antes de sua definitiva morte terrestre. E se a história não fosse mais que a risada de Deus, cada revolução uma de suas gargalhadas que ressoam como trovões enquanto os divinos olhos lacrimejam de risco. Em todo caso, além disso, não quero morrer para dar gosto a certos leitores incertos. E tu, leitor, que chegaste até aqui, vives? Então ele faz uma paródia, né? Ao mesmo tempo que ele fala que o autor não quer morrer, para dar gosto a certos autores que não vivem e tudo mais. Se você chegou até esse ponto do livro, sem terminar o livro, será que você está vivendo? Será que você vive? Esse Mazzini, ele pegou de um revolucionário da época do Risorgimento na Itália, né? Que era um revolucionário maçom. Ele era um maçom que está ligado ao Giuseppe Garibaldi, né, que era republicano, Giuseppe Garibaldi, que unificou a Itália em 1871, se eu não estou enganado. A Alemanha foi em 1881, se eu não me engano. A Itália foi um pouco antes da Alemanha. A Alemanha foi unificada pelo Bismarck, né, e a Itália no Risorgimento por esse Giuseppe Garibaldi e esse Mazzini, que era republicano e maçom também, né. O Miguel de Unamuno vai, já nessa época que ele escreve esse livro, Como se faz uma novela, ele vai já gradativamente abandonando o seu positivismo. E ele vai ser um grande crítico do positivismo. Embora ele tenha um pouco do Hegel também, no sentido que ele fala
que toda a história é a filosofia da história. Então ele acredita nessa filosofia da história também, né? E isso vai influenciar muito os livros dele, como o Agonia do Cristianismo e o Sentimento Trágico da Vida. Mas gradativamente ele vai se afastando do positivismo, né? O socialismo foi um período muito breve da sua vida, né? E ele, sem dúvidas, é o maior autor da geração de 98, que tinha a geração de 98, que tinha o Ramiro de Maeztu, o Azorín, o poeta Antônio Machado, né? O Ramón del Valle Inclán também, né? Pio Baroja. E nessa época, então, ele vai se tornando o autor, o escritor mais notório da Espanha, né? E ele foge de todos os gêneros literários. Por exemplo, no seu livro, no seu romance Niebla, que é o Névoa, ele faz a história de um personagem que no meio da história o personagem fala com o próprio autor. Então é como se o personagem falasse com o próprio autor e pedisse para o autor não matar ele. Então ele foge de qualquer ordem, de qualquer estilo, de qualquer escola literária, né? Ele faz uma escola literária própria. Não é à toa que esse livro Névoa, o Niebla dele, é considerado uma nivola. Nivola é um estilo que não chega a ser uma novela, mas é um estilo próprio do Miguel de Unamuno que ele criou e é autoral dele, né? Assim como tem muitos autores, os heterônimos é autoral do Fernando Pessoa, as nivolas elas são muito autorais também do Miguel de Unamuno. Então o personagem no meio da história do livro ele dialoga, ele foge da história, sai da história e dialoga com o autor, pedindo para o autor não o matar, né? Muito curioso, né? O Miguel de Unamuno ele vai transcendendo todos os estilos, todos os gêneros literários, né? E é um autor muito bom e muito singular por conta disso também, né? Bom, o Unamuno chegou a publicar também naquele tabloide La Gaceta Literária, que funcionou de 1927 até 1932, que era um jornal, né, um tabloide, um jornal do Ernesto Jiménez Caballero, que depois vai ser um dos precursores, junto com o Ramiro Ledesma Ramos, das RONs, né, as Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, né, que vai se fundir em 1934 com a falange do filho do general Miguel Primo de Rivera, José Antônio Primo de Rivera, né? Quando teve a Segunda República, em 1931, o Miguel de Unamuno ele vai ser reitor da Universidade de Salamanca, e quando teve o golpe militar em 1936, do general Franco, né? Primeiramente foi o general Mola, depois o general Franco assume a liderança, ele vai ficar do lado do levante, ele vai ficar do lado do golpe. Mas logo que ele começou a perceber o modus operandi daquela ditadura e tudo mais, ele vai ser um grande crítico e vai enfrentar o Millán Astray, na própria Universidade de Salamanca, num 12 de outubro de 1936, quando ele fala: vocês podem vencer, mas vocês não vão convencer. Vencereis, pero não convencereis. Porque para convencer é preciso persuadir. Vocês podem ter a força das armas, mas vocês não têm a persuasão para convencer, portanto vocês não vão vencer. E o Millán Astray ficou irritado e gritou: Viva la muerte! Muerte a la inteligência, né? Morte à inteligência, à intelectualidade. E aí ele rebate, né? Viva a morte ou morte à vida, né? E tinha um ministro da educação do Franco que fez um discurso atacando os bascos, né? Atacando os bascos e os catalães. E o Miguel de Unamuno era basco e se sentiu ofendido, porque ele falou: eu sou basco, mas eu já me dediquei tanto à língua espanhola que vocês pouco compreendem, né? Que eles eram um bando de militares iletrados, né? Eu já me dediquei tanto à língua espanhola castelhana que vocês pouco compreendem. É uma injustiça vocês acusarem todos os bascos de serem separatistas e tal. E quem salvou ele foi a mulher do Franco, a Carmen Polo, porque ela era muito admiradora dos livros do Miguel de Unamuno, principalmente os livros cristãos dele, e ela que impediu que algo maior acontecesse. Só que ele foi decretado prisão domiciliar, foi afastado da reitoria da Universidade de Salamanca,
e ele faleceu no 31 de dezembro de 1936, né? O último, na transição para o segundo ano da Guerra Civil Espanhola, que vai durar até 1939, né? Mas o legado do Unamuno ficou muito forte e até hoje com certeza um dos maiores, junto do Ortega y Gasset, né? Que ambos chegaram a trocar correspondências, eram rivais, assim, mas uma rivalidade saudável, ambos se admiravam mutuamente. E tanto que tem a discípula do José Ortega y Gasset, que é a Maria Zambrano, né? Que também fala muito do Unamuno também, né? Bom, o Unamuno vai falar também no livro sobre os grandes homens como Tucídides e o Péricles, né? E ele vai falar que é uma blasfêmia você comparar aquele discurso fúnebre do Péricles, por exemplo, né, da Grécia Antiga e tal, com os políticos atuais da época dele, que seria o Miguel Primo de Rivera e o Alfonso XIII, né? Seria uma blasfêmia você comparar esses grandes nomes com esses políticos medíocres. E aí eu separei para vocês aqui o final das notas que ele acrescenta na edição que ele fez para a Argentina e que só foi publicado em 2005 na Espanha. De que te servirás ganhar o mundo se perderes a sua alma? Bem, mas é de que servirás ganhar a tua alma se perder o mundo. Ponhamos em vez o mundo e a comunhão humana, a comunidade humana, ou seja, a comunidade comum. E eis aqui como a religião e a política tornaram-se uma novela e ainda a vida atual. O reino de Deus, ou como queria Santo Agostinho, a cidade de Deus, é, enquanto cidade, política e enquanto Deus, religião. E eu estou aqui no desterro, às portas da Espanha, e como seu porteiro, não para luzir e luzir-me, senão para iluminar e iluminar-me, para fazer nossa novela, nossa história e de nossa Espanha. E ao que dizer estou aqui para iluminar-me com esse me, não quero referir-me, leitor, ao meu e eu somente eu. Pois os nós e os eus não são a mesma coisa. Então ele estava escrevendo quando ele estava na fronteira do País Basco com a França e lamentando do seu exílio, né? Lamentando que ele não podia voltar para sua amada pátria e ele só vai voltar depois da queda da ditadura do Miguel Primo de Rivera. O desgraçado Primo de Rivera crê luzir-se, mas ilumina-se? No sentido vulgar e metafórico, sim, ilumina-se, mas de tudo o que menos tem é iluminado. E não ilumina ninguém, é um fogo fato, uma luzinha que não pode fazer sombra. Aí ele termina como Rendaia, 1927. Então o Miguel tecendo uma crítica ferozmente ao Miguel Primo de Rivera, né? Ele tece uma crítica ao rei Alfonso XIII também, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar do Miguel de Unamuno. Tem alguns vídeos das obras dele aqui no meu canal, vou deixar na descrição desse vídeo algumas delas. E vale muito a pena vocês adentrarem ao mundo da geração de 1898, a geração espanhola de 1898, porque tem livros brilhantes, como por exemplo La Defensa de la Hispanidad, do Ramiro de Maeztu, também os livros do Pío Baroja, que também retratou de certa forma as guerras carlistas, que ele viveu também de certa forma o final do século XIX, na Terceira Guerra Carlista e tudo mais. Então vale muito a pena, tem alguns vídeos aqui no canal, tá certo? Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de literatura. Não deixe de conferir os meus livros no meu blog pelorevés.blogspot.com. Tá certo, gente? Então é isso aí. Valeu, gente. Grande abraço.